crente, a todos com o Senhor Jesus, amém? Amém. A gente valia ressaltar aqui que esse momento é muito especial. Que você possa estar se sentindo bem, que você possa estar se sentindo em casa, pois a casa do nosso Pai é o nosso lar. Amém? Então, mais uma vez, nós nos visita bem-vindo e a todos que Deus continue abençoando. Vamos para uma breve meditação. É apenas um versículo, lá para comigo, você pode ir em Romanos, no capítulo 8, verso 29. Seremos muito breves. De Jesus. Enquanto você vai localizando aí, quero parabenizar a todos que fazem parte dessa caminhada, dessa construção dessa obra, os pastores que aqui estão. Eu tenho o privilégio de poder estar aqui há pouco tempo, um pouco mais de um ano, mas é como se eu estivesse desde sempre, porque na verdade a história que eu tenho com muitos aqui de fé, desde a minha conversão, que não faz muito tempo, mas tem a idade da igreja, tem 14 anos. E eu conheço muitos aqui do meu início, né? E os que eu não conhecia antes também, tinha um mês de aparecer que eu conhecia uma década, um século, porque quando a gente se ama em Cristo Jesus, parece que a gente... Então, para não tomar muito tempo, né? Vamos aproveitar e já ir para a palavra, mas queria parabenizar a todos, desde o mais novo ao mais velho, que já passou, está aqui. Deus continue a abençoar. Tá? Romanos 8, 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É de suma importância que a sua atenção esteja 100% nessa meditação. Logo após teremos as consagrações aqui. E como temos que ser breve, você precisa estar 100% atento, porque esta palavra está dizendo para nós. Paulo, aqui escrevendo aos irmãos da igreja em Roma, ele está declarando que o principal chamado, a principal vocação de um ser humano é ser feito conforme a imagem de Jesus. Imagem de seu Filho, ele está falando de Deus Pai. Então veja bem, de antemão, antes de tudo, Deus já nos conheceu. E Ele nos predestinou para que o nosso fim, a finalidade da nossa jornada aqui, seja conforme a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos ter a mesma forma. Romanos 12 vai dizer: não se conforme com este século ou com este mundo. É para você se conformar, ou seja, ter o mesmo molde, o mesmo padrão, modelo, consciência, mentalidade, olhar, coração, espírito de Cristo Jesus. A vida de Jesus, homem, é a que nós todos devemos imitar, para que sejamos de fato, verdadeiramente filhos de Deus. Ponto. Isso aqui colocado, tá? É só para entender que todos nós devemos ser esses que Deus chamou para ser, como Jesus. Partindo daí, agora observe uma coisa. Será consagrado aqui, como o pastor disse, nosso irmão Lucas ao presbitério. Será consagrado aqui também o Wallace, né, que já é diácono, ao presbitério. E o nosso irmão Wilson ao obreiro. E nossa irmã Michele, a confirmação da consagração que já recebeu. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento por dezenas de vezes sobre o obreiro. A palavra obreiro vem do latim operarius. O nome já está deixando claro. E operário no grego vem da palavra ergates, ou ergatais. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Ergates, como dizer, operário. Ergaton, ergatem, do grego, que fala sobre trabalhador, obreiro. Então veja aqui: trabalhador, obreiro, operário, aquele que obra ou que faz obra, aquele que opera.
aquele que realiza uma atividade. Obreiro na Bíblia aparece por dezenas de vezes, por exemplo, nas palavras de Jesus nos Evangelhos. Ele vai dizer, por exemplo, grande é a seara, grande é o campo da vida para se trabalhar, e poucos são os ceifeiros. Ou, dependendo da tradução, poucos são os obreiros, ou poucos são os trabalhadores. A gente vai ver ao longo do Novo Testamento muitas referências falando sobre esse tipo de serviço, que na verdade todos somos chamados. A Bíblia ela nos mostra que existe uma consagração a qual todos devem viver, que é ser como Jesus. E no em geral, todo mundo é chamado a ser um obreiro. Tá? A Bíblia mostra dois parâmetros: aquele que envolve a todos e aqueles que têm um chamado específico. Ela trabalha assim dessa forma. Então, no modo geral, todos somos obreiros porque todos fomos chamados a trabalhar na obra de Deus, a viver o reino de Deus. Ceifeiros, trabalhadores, obreiros. A palavra que usa todas essas no grego é ergatai. Ergatai significa prática, ou seja, trabalhar é agir, trabalhar é praticar, operar é opera. Por isso que muitas vezes Paulo, quando vai falar dos seus ajudadores, chama de cooperadores, aqueles que operam junto com ele. Epafrodito, por exemplo, no Filipenses capítulo 2, no capítulo 4, existem vários exemplos de servos e servas. Diácono, por exemplo, é um termo também que se parece, que se coliga com o obreiro. A palavra ou no latim, no grego, é diáconos ou diáconos. E também fala sobre diaconia, que significa serviço. O que é um diácono? É um servo. O que é a diaconia? É o ministério do trabalho. A palavra diácono significa ajudante, ajudador ou ajudadora, ministro, auxiliar, assistente, servente, enfim, tudo que indica trabalho. É óbvio que existe ali em Atos capítulo 6, a Bíblia vai dizer que quando naqueles dias o número dos discípulos havia se multiplicado, aqueles homens helenistas ou gregos começaram a reclamar contra os hebreus, os judeus israelitas, porque as viúvas dos gregos estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária, na mesa da ação social que acontecia ali em Jerusalém e Judá. E aí os apóstolos eles vão levantar especificamente homens cheios do Espírito Santo, que tivessem boa reputação e que pudessem servir naquele contato direto com o povo. Não que o apóstolo ou o pastor não faça isso. Enfim, aqui na nossa igreja é um exemplo, e muitas outras, o pastor trabalha com todo mundo, tem que varrer, pegar água, porque aqui não é estelismo. Estrela da manhã é Jesus. Nós estamos aqui para servir. Mas no contexto mostra que os apóstolos precisavam se dedicar e não perder o foco da oração, da palavra, até pela necessidade de se consagrarem a isso, de se especializarem, serem excelentes no seu ministério, não para a sua glória própria, mas para exaltar o nome de Deus através da sua vida e ganhar muitas almas, enfim. Então é necessário haver especificação para que as pessoas possam trabalhar como um corpo. Mas a mão não é inferior ao pé, não é inferior ao olho, o corpo inteiro trabalha em conjunto, cabeça, por ele, como foi louvado. O cabeça é Cristo Jesus, cabeça da igreja. Então ele é que rege tudo e tudo é para a glória dele. Então nós trabalhamos, o que tiver que fazer, todos nós fazemos. Mas existem essas funções específicas. Quanto mais a igreja vai crescendo, vai se formando grupos, departamentos, isso é necessário para a organização, a título de trabalho separado, não no sentido de separar a união ou a comunhão, mas para que a coisa possa funcionar de forma vital e cada vez mais saudável, no entrelaçamento, como Paulo também fala, um corpo bem ajustado que cresce para Deus. Então, se temos trabalhadores, cada um ocupando ali as suas searas, que na verdade é uma grande seara só, as coisas tendem a caminhar melhor, porque tem organização e separação de trabalho. Mas na verdade, quando a gente vê, está todo mundo varrendo, está todo mundo. Essa igreja, eu agradeço a Deus porque todo mundo prega, todo mundo é usado por Deus de várias maneiras. Você que não prega, enfim, você é usado quando abraça, você é usado no olhar, a sua vida é um instrumento para Deus, tá? E se você se coloca à disposição também querendo fazer mais coisas, nós vamos aqui tentando auxiliar. Enfim, isso é a diaconia, isso é ser um obreiro. Escute bem, já vou terminando. A diaconia fala sobre essa voluntariedade, essa entrega, esse serviço, assim como o obreiro, que se coloca disponível. É claro que denominações variam, foi falado aqui sobre placas e rótulos. Cada um tem suas organizações, sua maneira de trabalhar. Às vezes também as demandas são outras, as necessidades são diferentes, dependendo do tamanho, do campo. Enfim, isso vai variar de denominação para denominação.
Mas o obreiro, nesse sentido, dessa separação para esse chamado, essa vocação, ele auxilia também. Eles vão continuar servindo, porque o Lucas, ele já serve desde que nasceu na casa de Deus. O Wallace também, desde novo, já serve, desde criança, né? Desde pré-adolescente, já servia na casa de Deus. O Lúcio também, ele praticamente nasceu desde pequeno na casa de Deus. Então eles vão continuar fazendo o quê? Servindo, trabalhando. Porque ser consagrado a algo não é ser elevado num pedestal para ser um expert super especial. Pelo contrário, a gente entende que o maior é o menor. E aquele que, na verdade, serve é maior que aquele que é servido. Jesus foi o maior exemplo. Se Deus, quando veio na terra, que é o próprio Jesus, serviu a todos, João capítulo 13 vai mostrar que ele lavou os pés dos seus discípulos. E o interessante é que ele vai dizer: vocês entenderam o que eu fiz? Se eu que sou o mestre e senhor lavo os pés de vocês, e vocês têm razão, dizem bem me chamar de senhor e mestre, eu sou. E se eu faço isso por vocês, quanto mais vocês devem fazer isso uns pelos outros. O interessante é que no idioma indo-europeu, a palavra diaquém, dia significa completamente, plenamente ou totalmente. E quem significa estar em movimento ou colocar-se em movimentação. Então, diaquém, que também junto e faz a palavra diácono, significa se colocar disponível em movimento para servir o todo, para servir o corpo, para servir o próximo. Então, é óbvio que, na verdade, todo mundo tem um chamado de diácono, de obreiro. Todo mundo, entre aspas, digamos assim, é um pastor, porque você, quando tem uma alma para você cuidar, quando tem pessoas que você pode ser um exemplo, que você pode trazer para mais perto de Deus, você está sendo um pastor, você está sendo um bispo daquela alma. Mas é claro, existe também a separação que Deus chama para aquela especificidade, derrama uma unção própria para aquilo. E aí tem um chamado, um designado, uma autoridade espiritual que Deus coloca. Mas vocês conseguem entender que, em geral, todos somos chamados para sermos filhos de Deus? E dentro de nós, todos temos isso. Mas cada um, às vezes, vai se identificando mais para um lado, vai entendendo o seu chamado, tem um gosto mais inclinado para uma direção. E cabe ali, Deus vai direcionando pastores da igreja, enfim. E as pessoas também, quando querem, vão se apresentando, vão se colocando à disposição. Você também não pode ficar só esperando as pessoas descobrirem você, ou Deus avisar o pastor sobre você. Quem quer trabalhar se coloca disponível, se coloca, e se você não tem problema e pode, você aparece, você faz, você se esforça do jeito que você pode. Isso é mais do que nome ou rótulo, e o Senhor conhece você, por quem você é, do seu coração. Mas para a gente não se delongar muito, pois o assunto é vasto, o interessante é que o nosso irmão será levantado obreiro para quê? Para que ele mude para pior? Não, para que ele continue trabalhando mais e mais para a glória de Deus. Lucas, servo do Senhor, nasceu nessa obra. Ele não pode ser um presbítero porque é novo? Não, porque a palavra presbítero do grego, presbúteros, ou presbus, ou presbíteros, significa ancião. Significa alguém de idade. Mas se você pegar a etimologia desde o tempo da antiga aliança, no hebraico a palavra correspondente era Zaquém. Zaquém falava sobre toda a liderança que existia na nação de Israel, seja uma liderança das tribos ali que eram divididas, seja uma liderança de uma vila, de uma cidade, de um estado, ou até a nível âmbito nacional, o nome era Zaquém. Então falava da liderança. Nós vemos no Antigo Testamento muitos líderes que assumiram com idade tenra, né? Alguns profetas, alguns reis ali com idade bem menor, ou até a metade da idade de Lucas, e Deus usou e capacitou. Então Zaquém era a palavra que depois no grego, como o Novo Testamento, o Brit Hadashah, foi escrito em grego. E substituiu-se, foi se usando desde a antiga aliança, a gente já vê esse espírito ancião, e no grego ele foi muito mais aplicado. Então o presbítero foi chamado assim, porque significava alguém digno de honra, não de ser honrado no sentido negativo da palavra, mas realmente de uma posição de cuidado. Por isso, ancião, é claro que muitos eram mais velhos, mas isso não implica ou limita a questão da idade. Porque, por exemplo, o Wallace, que já é diácono, vai ser consagrado prefeito, o Lucas, que a gente vê servindo, todos os três, vocês veem, têm sido usados por Deus, têm se entregado ao Senhor, pregam o Evangelho, Deus usa poderosamente, são disponíveis, aptos, ávidos ao Senhor, sedentos, estão aqui, pagam preço. Porque não adianta falar que não existe pagar preço. Jesus pagou o preço, sim, da nossa salvação, do nosso pecado, mas quem não paga preço, não se sacrifica, não adianta.
Deus derrama a proporção que você busca, você tem que pagar preço até morrer, irmãos. Não pagar preço para ir para o céu, não pagar preço para se auto-justificar, mas para ser cheio do Espírito Santo, para ser usado por Deus, conforme Ele quer, transbordar na sua vida. Tem que pagar preço, tem que renunciar, tem que orar, tem que jejuar, tem que abrir mão, tem que se consagrar, tem que se encher de palavra, tem que se encher, tem que ter desejo e vontade. Senão, à medida que você quiser, Deus também vai respeitar. Enfim, nem por isso estou dizendo que alguém é menor ou maior que o outro. Mas para fechar esse entendimento, essa lei de raciocínio, o que vai acontecer aqui é um momento muito lindo e especial. E que se o coração de todos já está voltado para esse culto ao Senhor, que continue mais e mais. Porque eu sei a emoção que está ali, aquela coisa que ele já vai chamar, vai chamar. Porque isso é o que acontece quando a gente ama e está sendo chamado por Deus para dar esse passo a mais. Amém. Quem passa por isso sabe como é gostoso. Então, as emoções, irmão, batismo, consagração, tudo isso. Então, eu imagino o coração deles como se encontram. Que Deus possa continuar abençoando e usando a vida deles. Para que possam ser capacitados a fazer a vontade do Senhor, continuar a buscar a Deus com todo o coração. Porque o que eles vão receber do Senhor agora é para continuar capacitando eles a fazer a vontade de Deus e servir ao próximo. Dando a sua vida em amor aos irmãos. Porque Jesus, o bispo, como diz Pedro, faz todas as nossas almas, esse deu a vida por todos. Ele morreu por todos, para que todos que vivam não vivem mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está em 2 Coríntios, capítulo 5. Então, é isso que eles vão estar aqui se entregando. Que você possa estar entrando nesse mesmo espírito junto com eles, porque é assim que a gente está aqui. Esse coração voltado para isso. Para essa entrega, para essa voluntariedade. Que Deus continue ungindo. Eles sabem que o principal chamado deles é serem como Jesus antes de ser consagrado ao diaconato, ao presbitério, ao obreiro. Romanos 16 fala de uma irmã, porque tem gente que fala que diaconisa não existe, só diácono. A palavra diácono está espalhada tanto em vários sentidos de servir e ministrar. Em Romanos 16, no versículo 1 e 2, Paulo vai dizer assim: recomendo aos irmãos, a nossa irmã Febe, que serve a igreja de Sincreia, que vocês a recebam no Senhor com tratamento digno de santos e deem a ela tudo que ela precisa de vocês, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Aí a gente vê os cuidados das mulheres tratando Jesus, o ministério de Jesus e dos apóstolos. As mulheres dão a vida também pela obra, fazem a vontade de Deus. Temos visto nossa irmã Michelle assim, ao longo dos anos, temos visto nossos irmãos assim também. Então, o que hoje vai acontecer aqui é apenas uma testificação dos céus para aquilo que eles já vivem, para aquilo que eles já buscam, para aquilo que eles já praticam. Então, Deus só vai estar confirmando e derramando essa unção, essa autoridade ligada na terra e ligada nos céus, no mundo espiritual. Continue você também buscando o Senhor, servindo de todo o teu coração, e Ele vai te usar segundo a vontade dele. Não espere por rótulos, títulos e cargos e ordenanças. Se coloque como voluntário a amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse a máxima: amem uns aos outros como eu vos amei, porque assim o mundo inteiro vai identificar e reconhecê-los como discípulos, porque através da vida de vocês vão enxergar a minha própria vida e a minha própria presença. Mas isso só é válido se o amor, como foi cantado aqui, esse verdadeiro amor reger todas as coisas, porque não adianta óleo, não adianta cargo, não adianta função, se for com qualquer interesse que não seja viver Jesus no nosso interior e dele transbordar de dentro para fora. Esse é o meu desejo, que o Senhor enche e transborde a vida de vocês e que todos sejam sedentos e famintos em viver o amor de Cristo de todo o coração. Amém? Essa é a grande meditação que eu queria deixar aqui, que a igreja possa adorar o Senhor pela vida dos nossos irmãos, pela vida de todo esse corpo ministerial, de tudo que Deus está fazendo e dá de fazer nesse lugar. Aplauda ao Senhor.